Rapaziada, e hoje eu sei que vai voltar. E hoje eu sei que vai voltar. A segunda temporada foi anunciada pra agora, em junho desse ano. E pra ser sincero com vocês, eu não tô muito feliz que essa segunda temporada vai lançar agora não. Na verdade, eu tô um pouco assustado por alguns motivos. Pra começar, a gente tá falando de um anime que lançou em 2017. E ele foi um sucesso de vendas em Blu-ray no Japão. E fora do Japão, né, no resto do mundo, ele fez bastante sucesso por via de streaming. Aqui no Brasil, a dublagem salvou bastante esse anime, tá? E que bom que a equipe de dublagem fez um excelente trabalho, porque a história desse anime é muito boa. E 2 anos depois, teve o lançamento de um filme de Yojo Senki. O filme de Yojo Senki em 2019 vendeu o triplo de Blu-ray comparado aos volumes isolados do anime da primeira temporada, o que teoricamente já consolida a produção de uma segunda temporada. Por via de regra, o normal a se fazer, vendo que o anime tá dando um retorno, tá dando um lucro pro estúdio, é a produção da segunda temporada começar em seguida. E o que aconteceu simplesmente de 2019 pra cá? O estúdio simplesmente apagou Yojo Senki da existência da mídia. Ninguém nunca mais ouviu falar de Yojo Senki na internet. Cara, sem brincadeira, faz tanto tempo que eu vi a primeira temporada. Eu não vi o filme, tá? Eu só vi a primeira temporada porque o filme conta uma história meio alternativa que eu não sei exatamente o que é, porque eu não vi. Mas eu vi a primeira temporada e eu tava esperando pela segunda temporada. Mano, demorou tanto tempo que eu esqueci da existência desse anime. E olha que eu tenho memória boa pra lembrar de muita coisa. E infelizmente grande parte das coisas que eu lembro são ruins, mas enfim. E como se isso não bastasse, o espaço de tempo entre o lançamento do filme e o trailer da segunda temporada é quase o mesmo que durou a Segunda Guerra Mundial. Pra ser exatamente o mesmo da Segunda Guerra Mundial, essa segunda temporada teria que ser lançada em 2025. Ou seja, em teoria, não existe nenhuma coincidência aqui, porque existe um espaçamento de tempo de 1 ano. Porque a Segunda Guerra durou 6 anos e o hiato do anime durou 7. Só que não é bem assim não, a gente tá vivendo agora um prelúdio da Terceira Guerra Mundial, a gente nunca teve tão perto de uma Terceira Guerra Mundial como a gente tá agora, e o estúdio teve a genial sacada de usar, né, o prelúdio da Terceira Guerra Mundial como marketing para trazer os fãs de Yojo Senki de volta. E qual que é o problema, na minha opinião, sobre isso? O problema é que não é nem um pouco normal um anime que teve sucesso no mundo inteiro ter um hiato de 7 anos, cara. E esse é justamente o problema, porque existe um risco considerável agora da segunda temporada ser um flop completo, porque boa parte do público, inclusive eu, que tinha esquecido de Yojo Senki, não lembra mais desse anime, cara. As pessoas que assistiram esse anime, assim como eu, meio que vão ser obrigadas a assistir ele de novo, porque, cara, esse anime lançou em 2017, a gente tá em 2026. Eu tinha 17 anos na época que esse anime lançou, e hoje eu tenho 26. Sabe qual foi a única coisa que não mudou de 2017 pra lá? Foi a minha voz de taquara rachada, porque é exatamente a mesma merda. E eu vou aproveitar esse momento do vídeo aqui pra fazer uma brincadeira com vocês. Como já faz 9 anos que esse anime lançou e obviamente eu não lembro de tudo que acontece no anime, eu vou tentar dar um resumo do que se trata a história pra quem nunca assistiu, se interessar ainda mais em assistir. Óbvio que vai ter alguns spoilers, mas que não são spoilers que vão prejudicar a sua experiência com a primeira temporada. E os especialistas aí nos comentários falem se eu acertei tudo que eu falei ou se eu errei tudo que eu falei, eu só tô passando vergonha gratuita aqui a partir de agora. A gente tá falando de um anime onde a gente tem um protagonista, sim, um protagonista, porque isso aí que vocês estão vendo aí esse tempo todo na tela é um cara, não é uma garotinha de 9, 10 anos de idade, e isso é explicado logo no primeiro episódio. Ele era um funcionário de uma empresa onde a função dele era admitir e demitir funcionários. E ele gostava desse trabalho especificamente pela parte de demitir os funcionários da empresa, né? Porque a gente tá falando de um protagonista que, além de ser um filho da puta cínico e pragmático, também é um ateu, né? Pra completar, né, o pacote de antipatia pelo personagem.
Até que em um fatídico dia, um dos funcionários da empresa que ele trabalhava, que foi demitido por ele, se achou no direito de pegar ele numa estação de trem, aonde quando o trem estava próximo de chegar, ele simplesmente foi lá e empurrou o nosso querido protagonista no meio dos trilhos pra ser mandado de arrasta pra cima, né? Porque, é claro, faz todo sentido depois que você é demitido ter o direito de empurrar o cara que nem dono da empresa é nos trilhos de um trem que tá chegando desgovernado, né? Só que antes da tragédia acontecer, o tempo para e Deus aparece perante a ele para que ele se arrependesse dos pecados que ele cometeu antes de partir dessa para melhor. E acreditem se quiser, durante a conversa que ele tem com Deus, ele joga na cara de Deus que a existência dele é consequência de um delírio coletivo da sociedade e dá um apelido para ele de Existência X. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O cara simplesmente cometeu o maior ato de sacrilégio da história dos animes. Totalmente de graça. E diante de um ato tão absurdo como esse, Deus decidiu punir o nosso querido protagonista, ressuscitando ele no período da Primeira Guerra Mundial, aonde ele nasce no corpo de uma garotinha chamada Tanya von de Gorechaff. Se eu não me engano, é esse o nome completo dela. O objetivo que Deus tinha era fazer com que, através da extrema dificuldade de sobrevivência, nascendo em um local bem específico da Alemanha, o nosso protagonista entendesse que, sem a ajuda coletiva, ninguém consegue nada sozinho. E que no meio dessa ajuda coletiva, a palavra de Deus entraria finalmente na vida dele. Até aqui, tudo certo. Mas como a gente tá falando de anime, isekai, os caralho a 4, né? Tem que ter alguma coisa de diferente pro pessoal ter um pouco mais de interesse em continuar assistindo. E pelo fato desse anime ser um isekai, aqui a gente tem o uso de magia. E pelo fato da gente estar falando da Primeira Guerra Mundial com o uso de magia, algumas coisas bem bizarras acontecem. Mas eu vou falar sobre isso já já. Assim que o nosso protagonista se dá conta do período histórico em que ele renasceu e que nesse mundo existe o uso de magia, ele tem a brilhante ideia de se alistar no exército alemão com 8 anos de idade. E vocês lembram que eu disse que coisas bizarras acontecem? Ele não só entra no exército alemão, como ele já entra sendo tenente. Cara, é muito bizarro, mano. Ele entra e toca o terror dentro do quartel em cima de homem velho, barbado, muito mais velho que ele. E ele fica fazendo essa cara de psicopata, mano, muito pé da vida com tudo que tá acontecendo. Só que, cara, ele tá só no corpo de uma garotinha, então, mano, é engraçado pra caralho, mano, ver ele fazendo essas caras de tinhoso no corpo de uma garotinha de 8, 9 anos de idade, mano. É intancável isso aí, velho. E aí a gente tem várias pérolas como essa, mano. Uma garotinha de 8, 9 anos de idade no meio da Primeira Guerra Mundial decepando cabeça de inimigo, explodindo todo mundo pra tudo que é lado, cara. E digo mais, pelo fato do nosso protagonista agora ser uma garotinha, os alívios cômicos desse anime, cara, é a melhor parte do anime pra mim, porque vem nos momentos que você não espera e é sensacional, mano. Ô, titio! Escuta só, estamos jurando executar uma guerra justa! E quando eu digo justa, é conforme as leis internacionais de guerra! Estamos avisando! Neste momento, o exército imperial está prestes a lançar um ataque de instalação militar! Isso é sensacional! Eu acho que eles estão pensando que é uma brincadeira de criança. Cara, pra mim, Yojo Senki é incrível. Yojo Senki é espetacular. O embate filosófico que o protagonista tem com Deus, aliado à tentativa de alterar a história que já foi pré-escrita da humanidade. Porque, né, ele tá lutando pelo exército alemão. Os alemães perderam a Primeira Guerra Mundial. Então ele tá lutando contra os russos, tentando alterar o futuro da humanidade pra jogar na cara de Deus que Deus não tem controle nenhum sobre a vida dele.
Cara, sem brincadeira, o nível de filha da putice desse protagonista é tão absurdo que Deus, se eu não me engano, estipulou uma regra para que ele utilizasse os poderes que ele tem no nível máximo, aonde para ele desbloquear esse poder no nível máximo, ele tem que fazer uma oração para zelar pela vida dos que vão partir dessa para melhor no meio da guerra. Só que ele utiliza dessa regra estipulada por Deus de uma forma a zombar ainda mais da existência dele. Porque assim, apesar dele estar matando uma porrada de militar no meio da guerra, ele não tá nem se importando com isso, cara. Ele reza, mas ele reza só pra conseguir explodir todo mundo mais rápido, cara. E assim, todo mundo que assiste esse anime sabe que esse protagonista é um filho da puta. Mas que coragem esse cara tem, isso aí também é inegável, né? Porque, porra, ele tá querendo enfrentar literalmente o único Deus que é impossível de ser derrotado. Então todo mundo já sabe qual que vai ser o resultado no final da história. Mas ainda assim, pelo escopo que a história apresenta, é simplesmente fascinante de assistir tudo isso, cara. Mas enfim, me diga aí nos comentários o que vocês acham sobre Yojo Senki. E também se eu acertei o resumo da história, né? Porque já faz 9 anos que eu assisti a primeira temporada. E eu quero saber se a minha mente tá em dia, né? Pra poder reassistir e depois acompanhar a segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana pra todo mundo. E, por favor, tenham paciência com a minha regularidade de postagens de vídeos aqui no canal, né? Porque eu tenho um notebookzinho bem simples e demora uma eternidade pra eu conseguir editar esses vídeos. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima.